falei sobre os fênix, relacionando as nuances de Saturno. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma outra polaridade que é o Puer. O Puer é Eternus. O que significa? É o jovem eterno, é o Deus menino. E como todo arquétipo tem seu polo positivo e seu polo negativo. Por isso eu vejo algumas pessoas às vezes dizendo na internet: vamos usar esse arquétipo para conseguir isso, para manifestar tal e tal qualidade, e esquece que o arquétipo tem uma totalidade, tem um polo construtivo, tem um polo destrutivo, e que são sempre modelos muitas vezes unilaterais, extremos, assim, que não caberiam numa vida, num cotidiano humano. Então as pessoas às vezes evocam coisas assim de forma inconsciente, meio tapadas, meio cegas, assim, só querendo ver um lado e ignorando uma metade, assim. O puer, esse aspecto que é muito comum, encontrado em nossa sociedade, esse privilégio da juventude, da meninice, esse lado infantil, inocente, assim, é muito cultuado pela nossa sociedade que não quer envelhecer, assim, que busca a perpetuação de uma juventude eterna, de uma infantilidade eterna. A gente não tem um modelo social assim de crescimento, de individuação. Claro que não é necessário um modelo para isso, assim, mas essa busca por si mesmo não é muito cultuada na nossa sociedade, nos meios sociais, nas instituições, enfim, no coletivo, isso não tem. Então, reforça ainda mais a necessidade de autoconhecimento e de busca e de percebendo as nuances de cada arquétipo em si. Ninguém é puer, ninguém é fênix. A gente tem esses aspectos e a gente precisa identificá-los, não nos identificarmos com os arquétipos, com os aspectos, com esses deuses. A gente precisa identificá-los para não ser tomados por eles, para ter algum poder de escolha, para poder se diferenciar, se individuar, ter aquilo que eu sou em relação àquilo que me foi imposto, a criação que eu tive, as coisas que eu passei, o que eu herdei do meu pai e da minha mãe, não ser simplesmente determinado. A gente ter minimamente um pouco de consciência em relação a todo esse inconsciente que a gente herda. Então o puer, o jovem eterno, ele tem um aspecto positivo, sim, uma polaridade positiva, que em relação à rebeldia, em relação à mudança, em relação na própria imprudência, sim, pensando na carta do louco do tarô, como ele não vê o perigo, as consequências, como ele tem muita imprudência, assim, até falta um pouco a visão da experiência. Ele tem esse brilhantismo, as ideias dele são muito brilhantes e tal, na concepção dele. Isso é um catalisador para o movimento, para a ação, para o impulso. E também gera grandes decepções, porque ele espera grandes coisas, ele tem aquela visão muitas vezes idealizada das coisas, e quando se depara com o mundo real, se o ego não for suficientemente forte, a realidade pode ser muito dura e massacrante. Mas mesmo assim é o impulso iniciático, é a confrontação com o velho, com os valores de Saturno, com sempre foi assim, a tradição é essa. O puer, não, mas e se, pensando no deus Hermes, Mercúrio, na mitologia romana, Hermes na mitologia grega, ele traz esse aspecto pueril, essa inocência, essa astúcia mental de pensar por novos caminhos, de pensar em novas possibilidades,
de ver um pouco desse todo, mas ao mesmo tempo também o tudo é nada. No reino de Saturno, tudo é nada. No reino do Pai, é a não escolha, é querer ter todas as possibilidades e perder tudo no caminho, por, por não ter foco, por não ter persistência, por não saber iniciar, continuar, regar, cultivar um projeto até ele dar frutos, por querer já colher às vezes antes do tempo, assim, não ter a maturidade necessária de Saturno, que seria o polo Fênix, de saber esperar o tempo certo de cada coisa. Mas tem sim esse aspecto jovial, pueril, que é muito necessário para a gente muitas vezes sair de uma desilusão, de uma decepção muito grande, assim, tipo, deu tudo errado. Então, agora evoca esse louco do tarô, esse aspecto psíquico de vamos começar, vamos continuar, vamos ver o que a gente consegue, ao invés de ficar na culpa, naquela coisa de Saturno, de nada que eu faço dá certo. Eu pego esse meu aspecto mais pueril, mais jovem, que pode me levar para a vida, para uma nova jornada e uma nova experiência. Então, novamente falando, o aspecto positivo está relacionado ao rompimento com o tradicional, com o velho, com aquilo que foi imposto, com a busca por novos caminhos. Um dos aspectos negativos está relacionado, vou ler um trecho aqui de um texto que é do James Hillman, que é um trecho do livro do Puer. Então, ele fala que um dos aspectos do Puer no complexo é autodestrutivo, porque lhe falta psique, controle, reflexão e envolvimento real. E falta-lhe, quando separado do Fênix, do lado velho, que é o lado oposto, né, o polo inconsciente, se o Puer está na consciência, o Fênix está intrinsecamente ligado, porém inconscientemente. Ele está separado do Fênix, a habilidade de gerar-se para colocar um teto sobre a sua cabeça e um muro em sua propriedade. Ou seja, lhe falta prudência, resumindo. E a autodestrutividade do Puer em qualquer complexo aparece porque esse não se compreende. Ele vê, sabe e faz, mas não se vê e nem se conhece, nem se faz a si mesmo. Há uma ausência de reflexão psíquica do espírito e uma ausência de realização espiritual dentro da psique. Então, quando a pessoa está tomada por um complexo, ela não tem visão de si mesma. É o complexo que a tem. Ela está envolvida por um modelo, por uma forma que é muito anterior a ela. Ela está cumprindo um destino sem ter poder, controle de absolutamente nada. O que dá uma certa dose assim de escolha é sim a consciência, é sim a desidentificação, é sim a separação do eu e do complexo. Então tem esse lado da psique que não se conhece, que não se constitui, que está relacionado mesmo a qualquer complexo. E era isso que eu gostaria de falar hoje, desse aspecto Puer. Eu gostaria que vocês mandassem perguntas. Eu tenho certeza que eu não falei muita coisa, que tem muito a ser dito. O livro do James Hillman é muito grande, tratando desse aspecto em diversas nuances, e também em relação a esse texto, assim, que não há reflexão do espírito, porque o Puer geralmente ele está vinculado a um complexo materno. Já vem assim
já é uma comorbidade de um complexo materno, então ele está ligado ao reino da mãe e o espírito está relacionado ao reino do pai. Então ele está naquele meio ainda imerso aos prazeres, muitas vezes escravo desses prazeres, lhe falta o princípio do dever, o princípio do doar-se, do ir para o mundo e doar-se para o mundo, que seria o convite, o chamado do Pai. Mas identificando, percebendo esses aspectos em si, é o primeiro passo para partir-se rumo a esse processo de crescimento, não abandonando o aspecto pur, a nossa criança. A gente não pode abandonar ela é bem-vinda em muitos momentos da vida, ela quem nos dá a mão, embora sejamos nós quem mantemos ela como adultos, a acolhemos e mantemos ela no lado esquerdo do nosso coração, sem abandonar, mas é o adulto quem toma a frente, quem toma consciência, quem fala, peraí, pur, vamos acordar cedo, vamos trabalhar, vamos terminar esse projeto. Enfim, pessoal, agradeço e mandem suas dúvidas. Tchau, tchau.